Então eu gostaria de agradecer a oportunidade, primeiramente, o Senhor nos trouxe a este lugar mais uma vez. Gostaria de agradecer cada irmão que eu conheço, que eu não conheço, que eu tenho aprendido. Nós estamos ali na igreja do pastor Getúlio, igreja batista pentecostal Resgate. E Deus tem uma palavra para os nossos corações essa noite, amém? Eu gostaria que os irmãos pegassem suas Bíblias, livro de Gênesis, capítulo 1. Livro de Gênesis, capítulo 1. Oh, aleluia, Deus, Tu és fiel. Diz assim a palavra: no princípio criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Podem se assentar. Feche seus olhos mais uma vez. Como é maravilhoso! Quando eu entrei neste lugar, já pude sentir a presença, eu já pude ser abençoado, porque o Senhor tem movido neste lugar. É algo tangível, algo real, é algo tão profundo. E o Senhor reservou coisas eternas nessa noite para as nossas vidas. Feche os seus olhos, Pai amado, bendito a Deus. Nós estamos diante da Tua presença. Há tanta fraqueza em nós, há tanta, Deus, pequenez. E muitas vezes nós não sabemos falar, Senhor. Nós não sabemos agir. Mas o Senhor é o Todo-Poderoso. E é debaixo desta fé e desta palavra, Senhor, que nós nos colocamos diante de Ti. Que o Espírito Santo tenha liberdade nesta noite para ministrar aos nossos corações. Que Ele seja o Mestre, que Ele seja o Senhor, que Ele nos transforme ao Salvador, que Ele possa levar os nossos espíritos à presença do Santo Jesus Cristo. Oh Deus, fale conosco, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém e amém. No livro de Gênesis, capítulo 1, a palavra diz que havia trevas, havia escuridão, o mundo ainda não havia se formado, havia algo apenas como nebuloso. É como se ainda Deus não começasse a dar forma nas coisas, e a palavra diz que Deus não estava sozinho naquele lugar. Jesus estava com ele, o Espírito Santo estava com ele, e a palavra vai além. Ela diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, a pessoa que nos trouxe a este lugar, a pessoa que tem nos conduzido a Jesus, porque a palavra diz que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E nós vivemos um período em que somente o Espírito pode trazer um homem e uma mulher para a presença de Deus.
E é nesta direção que o Senhor quer nos levar esta noite. Gênesis 1. Através da palavra, Deus começa a criar. Gênesis capítulo 2. Deus começa a fazer a coroa da criação, o homem e a mulher. Deus pega de algo tão insignificante que é o barro, que não tem valor, e Deus começa a fazer a família, Adão e Eva. Mas Ele não apenas faz o homem, Ele não apenas faz a mulher, Ele não apenas faz a primeira família, o pai da humanidade, a mãe da humanidade, aquelas pessoas que viriam, toda a humanidade viriam daquele casal. Mas Gênesis capítulo 3, a palavra diz que eles falham com Deus, eles desobedecem. A palavra diz que eles desobedecem o Senhor, e então o pecado entra na humanidade. Gênesis 4, a palavra diz que Caim mata Abel. E o pecado começa a se alastrar. E o inimigo começa a ter força sobre a humanidade. O inimigo começa a desfazer projetos. O inimigo começa a desfazer planos. O inimigo começa a interferir na humanidade. O inimigo começa a mudar o curso humano. Mas a palavra é bem profunda. Eu gostaria que os irmãos abrissem Gênesis capítulo 5, versículo 24. Em meio a um capítulo onde Deus começa a falar a descendência, a linhagem, e começa a falar dos descendentes de Adão, e começa a falar dos descendentes da humanidade, no versículo 24, a palavra diz, acompanhe: Enoque andou com Deus, e já não mais foi encontrado, pois Deus o havia levado, o havia arrebatado. Em meio a um capítulo de linhagem, em meio a um capítulo que Deus estava apenas mostrando que de onde vinham as famílias, o Senhor faz um parênteses no versículo 24 para falar de um homem que foi alcançado pela presença de Deus, um homem que foi alcançado pela presença do Espírito Santo de Deus, e um homem que quis caminhar com Deus. Nós vivemos dias difíceis, dias ruins, dias nebulosos. Onde nós estamos sendo confrontados todos os dias, onde o pecado tem batido a nossa porta, onde o inimigo tem tentado destruir sonhos e projetos no meio da sua igreja, no meio das famílias, no meio das vidas. O inimigo tem tentado tirar a nossa direção, o inimigo tem tentado tirar o nosso rumo. Mas o Senhor nos chamou para grandes coisas, e eu gostaria que os irmãos fossem lá, Romanos, capítulo 8, abra lá.
Livro de Romanos, capítulo 8. Uma vida no Espírito, uma vida pelo Espírito de Deus. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Versículo 24 do capítulo 8, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E no versículo 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para Ele, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também os justificou, e aos que justificou, também glorificou. O Senhor nos chama, o Senhor tem algo para as nossas vidas, o Senhor reúne o seu povo neste lugar, o Senhor nos chamou com um grande propósito. Um homem e uma mulher nos dias atuais só podem viver pela fé, só podem viver no Espírito. E é por isso que nós seremos separados. E é por isso que Deus nos trouxe, nos reuniu, nos congregou neste lugar, porque Deus quer fazer grandes coisas neste lugar. Deus quer levar a sua igreja a coisas grandiosas. Homens e mulheres que vivam no Espírito, cheios de Deus. Homens e mulheres que queiram mais do Senhor. Homens e mulheres que queiram romper a religiosidade, a fé humana, a fé carnal. Homens e mulheres que querem outro plano, outra estatura em Deus. Porque a nossa morada não é nessa terra. Porque o nosso olhar não deve estar neste mundo. Porque nós não nascemos, nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. A palavra diz que antes da fundação do mundo, o Senhor escolheu um povo para Ele, para viver nele, não segundo a carne, mas segundo o Espírito, não segundo as coisas deste mundo. E é por isso que nós temos que buscar mais do Senhor. Como é maravilhoso ver uma igreja tão linda. Como é maravilhoso ver um povo reunido neste lugar. Como é maravilhoso ver homens e mulheres que estavam perdidos e hoje têm uma nova existência, que um novo modo de olhar, um novo modo de ver as coisas. Homens e mulheres que têm uma nova mente, agora tem a mente de Cristo, tem uma nova ideia. Reconheceu que o Deus o chamou, reconheceu que os planos são maiores
reconheceu que nós não vivemos para este mundo, que o Senhor nos chamou para grandes coisas, para coisas preciosas. O apóstolo Paulo diz, ele diz no capítulo 8 de Romanos, que nada pode nos separar de Jesus, nada pode nos separar de uma vida espiritual em Cristo. É preciso nós rompermos os grilhões que tentam nos afligir, rompermos os grilhões que tentam nos afastar do Senhor. Para coisas novas, coisas grandiosas. Eu gostaria que os irmãos abrissem o livro de Apocalipse, capítulo 21. Versículo 1. Então vi novos céus e novas terras, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com as quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. O Senhor enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Neste lugar não haverá morte, não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva, pois, estas palavras, pois elas são verdadeiras e dignas de confiança. Tem sido difícil caminhar na presença de Deus. O cristão tem tido muitas lutas, muitas barreiras. O homem e a mulher de Deus têm sido afligidos. O inimigo tem tentado nos tirar da presença do Senhor. O inimigo tem tentado tirar aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. E é por isso que uma vida em Deus, uma vida no Espírito, e é por isso que cada um de nós precisamos abraçar esta causa, a causa que não nasceu no coração de um homem, mas a causa que nasceu no coração de Deus, a causa que vai muito além de uma denominação, a causa que vai muito além daquilo que nós podemos ver neste lugar. É cada homem de Deus e mulher de Deus na sua casa, adorando ao Senhor, reconhecendo a presença de Deus, buscando o Senhor, porque em breve nós sairemos deste lugar. Em breve o Senhor nos levará para um lugar maravilhoso, e a eternidade não pode ser perdida dos nossos olhos, da nossa mente, do nosso coração. Glória a Deus. Jesus está voltando. Aleluia. Glória a Deus. E Ele vem buscar a sua noiva. Homens e mulheres que começaram a caminhada, homens e mulheres que romperam os grilhões, homens e mulheres que estão de joelhos ao Senhor, homens e mulheres que buscaram do Senhor, e o Senhor nos concedeu a vida.
E o Senhor nos concedeu. Deus é maravilhoso. Nós não podemos perder essa essência, a essência do Evangelho. A palavra diz que o caminho é estreito, a porta é estreita. A palavra diz que um homem precisa nascer de novo, não da carne, mas do Espírito. O homem precisa nascer em Deus. O homem e a mulher precisa buscar o Senhor até encontrá-lo. Nós precisamos bater e falar: Senhor, eu preciso de Ti, ó Deus. Eu não conseguirei sozinho. Eu não conseguirei a caminhada pelas minhas forças, pelas minhas qualidades. E nós batermos na porta e dizer: Senhor, e falar: Deus, eu preciso de Ti, eu preciso de coisas novas, eu preciso ser incendiado pelo Teu fogo. Eu estou cansado de viver na mediocridade, eu estou cansado de viver raso na fé, Deus, e eu quero ir além, Senhor, e sozinho eu não conseguirei, ó Deus. E então o Senhor vai abrir a porta, porque a palavra diz que Deus gosta dos pequeninos, daqueles que reconhecem a sua fraqueza, daqueles que reconhecem que não poderão sozinhos, que não poderão sem a presença de Deus. E é por isso que é importante nós continuarmos a caminhada, e é por isso que você precisa continuar remando. E há momentos em que nós queremos desistir, porque realmente é difícil a caminhada, mas nós não estamos sozinhos. O Senhor está olhando por nós. O Senhor nos conhece. Deus não te conheceu quando você entrou por essas portas. Deus não te conheceu quando você levantou a sua mão. A palavra diz que antes de criar todas as coisas, Deus já conhecia as eras, Deus já conhecia os anos, Deus já conhecia as gerações. Aquele Deus que criou todas as coisas, aquele Deus que pode tudo, aquele Deus que pode converter uma nação em um dia, aquele Deus que pode mudar cativeiros. Um Deus maravilhoso. E quando a palavra diz, Gênesis capítulo 3, que Adão e Eva erram contra Deus, quando eles desobedecem o Senhor, quando o pecado entra na humanidade, e no olhar humano o mundo estava perdido, porque a palavra diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o Senhor, que tinha tudo nas mãos, porque Ele é soberano, Deus não tem adversários, Deus, Ele vence e vence, Deus, Ele sobressai, Deus, Ele pode todas as coisas, Ele pode mudar tudo. Ele é aquele que está acima de tudo. Muitas vezes nós pensamos que Deus fica lutando com o inimigo. Muitas vezes nós pensamos e olhamos
com as coisas que acontecem, nós pensamos que há momentos que parece que o inimigo está vencendo. Está tudo debaixo dos planos do Senhor. Ele tem tudo em ordem. Nada pode fugir do seu controle. Aquele Deus de Gênesis 1, que começa a criar todas as coisas, havia trevas, e nós vivemos em um tempo de trevas, nós vivemos em um tempo onde o pecado está se alastrando, mas aquele Deus de Gênesis 1, quando Ele diz haja luz, quando Ele diz haja vida, quando Ele diz que o homem tem que servi-lo e Ele vai buscá-lo, Ele não apenas lança um salva-vidas no mar para que aquele homem se salve. Deus precisa ir nas profundezas do mar, tirar aquele homem e dar novamente o fôlego de vida. Aleluia! Um Deus soberano. Este é o Deus que nós servimos. Um Deus que não pode perder. Um Deus que não pode se enganar. Um Deus que não pode se esquecer. Um Deus que tem tudo em suas mãos. Um Deus que tem cuidado da sua igreja. Um Deus que tem zelado pelo seu povo. Um Deus que tem atraído homens e mulheres para Ele, para que um dia nós possamos estar na eternidade com Ele. Um Deus que é fiel, ainda que sejamos infiéis, como diz no livro de Timóteo. Um Deus que pode mover. Um Deus que quer salvar Nova Almeida, quer salvar a Serra, o Brasil, o mundo. E um Deus que tem investido em você. Um Deus que escolheu os pequeninos como eu e você para uma grande obra. Os pequeninos, os fracos desse mundo, porque a palavra diz que certa vez Deus manda um profeta ir na casa de Jessé para escolher um rei, para surgir um homem, e Deus escolhe o menor, aquele menor para vencer o gigante, aquele menor para fazer grandes coisas através dele. E é por isso que o Senhor escolheu você para estar aqui. Deus poderia ter escolhido outra pessoa, mas Deus te trouxe, te ajudou a este lugar para mover a sua vida, para mover a sua família, para mover a sua história, para mudar o seu rumo. Um Deus que pode mudar tudo. Um Deus que nos chamou para Ele. E como um grande homem de Deus disse, um homem e uma mulher pode resistir a Deus, mas nós não podemos resistir ao ponto de sairmos vitoriosos. Se Deus te chamou, se lance. A homens, a mulheres deste lugar que Deus chamou para o louvor, para a adoração, a outros que foram chamados para a oração, a outros que foram chamados para a palavra, a outros que foram chamados para ensinar, outros para contribuir. Cada um tem o seu dom. Não há fracos neste lugar, porque a presença de Deus está. E o Senhor te chamou para frutos, e o Senhor será a sua fortaleza. Aleluia, Jesus.
Eu gostaria que você se levantasse. Dê as mãos quem está do seu lado. O Senhor nos chamou. Feche seus olhos. O Senhor nos chamou. Homens, mulheres, a palavra diz que certa madrugada Deus sussurrava no ouvido de Samuel e ele bradava: Samuel, Samuel. Mas aquele jovem ainda não conhecia a voz de Deus, e o Senhor falava: Samuel, Samuel. E ele falava: Samuel, Samuel. E ele chamava aquele jovem pelo nome. Aquele jovem não sabia o que iria acontecer, mas o Senhor já tinha escrito a sua história. O Senhor já tinha o escolhido para uma grande obra. E ele sussurrava: Samuel, Samuel. Ele estava querendo dizer: eu tenho planos, eu tenho projetos para a sua vida, eu te conheço, eu te criei, eu estou no controle de tudo. Não se desespere, não se preocupe. Essa tempestade irá ser cessada. E o Senhor quer sussurrar os nossos nomes. E o Senhor tem sussurrado os nossos nomes nas madrugadas, para que possamos nos levantar em oração, para que possamos nos conectar com o Senhor. A palavra diz que o homem é composto de carne, de corpo, alma e espírito. O corpo ficará neste mundo, mas o Senhor quer falar ao nosso espírito. O espírito que estava em Gênesis 1, o espírito que se movia sobre as faces das águas, o espírito de Deus, o espírito de cura, o espírito de vida, o espírito de dons, o espírito da majestade de Deus quer se conectar com os nossos espíritos. O que nós realmente somos, há um Espírito em nós. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Não há carne em Deus, não há fraqueza. Há algo que nós somos semelhantes em Deus, algo espiritual. E esse mundo, as coisas deste mundo, quer que isso fique afastado, mas o Senhor quer despertar os nossos espíritos. O Senhor quer bradar em nossas almas. O Senhor quer mover em nós uma igreja profunda, uma igreja forte no Senhor, uma igreja que tem sede de Deus, uma igreja que busca a presença de Deus acima de tudo, uma igreja que quer morar no céu, uma igreja que não aguenta mais este mundo, uma igreja que quer viver pela
E a palavra diz, em Atos 2, que eles estavam esperando, aguardando o Espírito Santo, aguardando um amigo, aguardando o Santo Espírito de Deus. E a palavra, quando chega em Atos 2, quando ele vem, ele não vem apenas trazer um movimento, ele não vem apenas trazer outras línguas, porque a língua que Deus quer colocar em nós não é a língua deste mundo. Lá na eternidade nós não falaremos português, francês, inglês. Há uma linguagem do céu, há uma linguagem da eternidade que o Senhor quer resgatar em nós. A palavra diz que nós teremos uma nova linguagem, um novo nome, uma nova essência. Nós seremos transformados, nós seremos regenerados. Nós estaremos em Deus e Ele estará em nós. E Ele estará em nós. Comece a orar. A falar com o Senhor. Há coisas tão preciosas neste lugar. Há dons, homens e mulheres, uma chamada tão maravilhosa e linda, dons tremendos, uma igreja que irá levar o nome de Jesus, pessoas simples sendo usadas por Deus, resgatando e trazendo